Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil, atuante no Rory Fonseca na área de família e sucessões. Conforme tínhamos conversado na semana passada, essa semana vamos falar sobre regime de bens, suas consequências, suas características, para você que está em iminência de contrair matrimônio, escolher o melhor para você. Quando a gente trata de regime de bens, Maria Berenice ela traz de forma brilhante, e eu não falaria melhor com outras palavras, o que é o casamento, ou melhor, o que é o regime de bens. O regime de bens nada mais é que a consequência jurídica do casamento. Então, aqui a gente já pode ver a importância da escolha do regime de bens, seja para uma eventual dissolução desse matrimônio, ou também seja por uma eventual sucessão desse cônjuge sobrevivente. Tá? Existem pelo menos 5 regimes de bens expressos na legislação, tá? Sendo eles, um a um a gente vai falar aqui, que são comunhão parcial de bens, que também conhecida como a convencional, a separação de bens total, a separação obrigatória de bens, a comunhão universal de bens e a comunhão por aquestos. Tá? O regime de bens por aquestos. E a gente vai tentar aqui de forma clara e rápida também informar cada característica de um deles, bem no português claro. Tá? Vamos começar pelo regime de comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, quando ele é escolhido pelo casal ao contrair matrimônio, eles nada mais, nada menos estão escolhendo o regime que, com outras palavras, é o que é nosso. Tá? Então, é aquele patrimônio, aquele monte de patrimônio que serão unidos de forma conjunta pelo casal e que, ao final, né, em eventual dissolução desse matrimônio, será partilhada meio a meio para cada um. Tá? O que entra nesse regime para cômputo, né, de eventual monte patrimonial? Todos aqueles bens que foram adquiridos pelo casal de comuns esforços. Tá? Por exemplo, cada um investiu algum valor financeiro, ou ainda que não investiu um valor financeiro, ele participou ativamente para que viabilizasse aquela aquisição. Tá? Então, esse patrimônio que foi adquirido, que nem a gente chama de forma onerosa, ele vai entrar, tá, para essa partilha de bens, tá? Eventual partilha de bens. Agora, o que são excluídos desse regime de bens? Todo aquele bem que ele é adquirido de forma que não é onerosa, ou seja, uma doação, alguma herança que algum desses cônjuges acabou herdando. Esses valores que não foram adquiridos de forma onerosa pelo casal, eles são excluídos. Assim como também aquele bem que foi adquirido de forma unilateral, por um dos companheiros, sem que fosse necessário também o investimento, a contribuição direta ou indireta do outro. Tá? Então esses bens eles são excluídos do regime de comunhão parcial de bens. Então, trocando para um português claro, para que fique bem massificado na cabeça, o regime de comunhão parcial de bens é aquele regime que todos os bens que o casal adquirir de forma conjunta vão ser partilhados. Agora, aqueles bens que não foram adquiridos de forma conjunta pelo casal, esses obrigatoriamente estarão excluídos de eventual partilha de bens. Então, esses bens que não foram conjuntamente adquiridos estão excluídos. Tá? Esse é o regime de comunhão parcial de bens. Tá? Esse regime é o regime que quando o casal vai para fazer os laços matrimoniais, ele não escolhe algum outro regime, automaticamente esse vai ser eleito, tá? Para que venha a reger todas as questões patrimoniais em decorrência desse matrimônio. Tá? Também existe, e já foi muito utilizado, hoje em dia ele não é tão utilizado, tá? Que é o regime de comunhão universal de bens. Esse regime ele é o regime mais abrangente que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro no que tange exatamente a disposições patrimoniais, tá? Pelo menos dos regimes objetivos. Tá? Esse regime, ele simplesmente torna tudo
um bolo só. Ele torna o patrimônio de um ou do outro um único patrimônio. Ou seja, se um cônjuge entrou com uma casa, o outro entrou com uma casa no casamento, esse valor ele vai se comunicar. Esses imóveis vão se comunicar. Se um dos cônjuges vier a herdar alguma herança, em regra, essa herança também irá se comunicar em eventual partilha. Tá? Ainda também as doações também entrarão em comunicação por esse regime de comunhão universal de bens. Tá? Então, nada mais é que nesse regime, né, trocando no português também bem claro, tudo que vocês tiverem serão partilhados, em regra. Então, independentemente da forma que foi adquirido, vai ser dividido. Olha, ficou até bom. Então, independentemente da forma que foi adquirido, será dividido. Com uma única ressalva, tá? Que é os bens adquiridos de forma por doação ou também por herança, que constarem uma cláusula de incomunicabilidade. Então, essa cláusula de incomunicabilidade, normalmente ela é feita, e em regra ela também tem que ser feita, pelo doador ou pelo titular da herança, tá? Incluído na matrícula do bem, essa incomunicabilidade. Ou seja, preservando esse bem que será futuramente destinado a um desses cônjuges, tá? A título de herança ou doação, que não se comunique em eventual dissolução desse matrimônio. Então é possível, é uma exceção, bem exceção mesmo, não é raro, não é comum isso acontecer, mas acontece e é preciso que a gente diga para que fique bem claro. Tá? Então o regime de comunhão universal de bens, ele é um regime que ele comunica, em regra, todo o patrimônio que o casal tinha antes do casamento, durante e eventualmente o que venha a título de herança ou doação. Tá? Esse regime, ele precisa, esse e outros regimes que a gente vai dizer, precisa obrigatoriamente da lavratura do pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? Nada mais é que uma fase pré-matrimonial que é feita no cartório ou redigido pelo advogado, tá? A uma minuta e encaminhado ao cartório, tá? Que vai redigir e escolher e fazer com que o casal escolha esse regime de bens para reger, no caso, em questões patrimoniais ao longo do matrimônio. Então, obrigatoriamente é preciso, eu até vou fazer um vídeo explicando melhor o que é um pacto antinupcial, para que não fique tão massivo esse vídeo, e a gente conversa um pouquinho sobre ele, as características deles, a legalidade ou anulação. Então a gente pode conversar mais para frente sobre o pacto antinupcial. Mas é importante saber que nesse caso, quando optar pelo regime de comunhão universal de bens, o casal tem que obrigatoriamente fazer o pacto antinupcial. Tá? Então nada mais, nada menos que o regime de comunhão universal de bens comunica tudo adquirido ao longo e antes e depois da união. Então praticamente tudo se comunica, salvo algumas exceções que a gente já falou aqui, que é doação ou cláusula de incomunicabilidade. Temos também o da separação obrigatória de bens. O que é esse da separação obrigatória de bens? O ordenamento jurídico brasileiro ele determina que em algumas situações, ou melhor, em duas situações, obrigatoriamente tem que ser escolhido o regime da separação obrigatória de bens. São eles para os maiores de 70 anos, ou seja, essas pessoas não podem adotar outro regime de bens que não o da separação obrigatória de bens, e os que estão impedidos judicialmente de contrair o matrimônio, seja ele por uma doença, porque está interditado, seja por alguma patologia transitória ou definitiva, essas pessoas não podem se casar também por outro regime que não o da separação obrigatória de bens. Tá? Nesse caso, o que acontece com esse casamento para uma eventual dissolução ou para uma definição patrimonial futura? Tá? Quando esse regime ele é não escolhido, mas imposto, o casal ele simplesmente fica restrito a questões patrimoniais aos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Ou seja, os bens que essas pessoas tiveram antes ou têm atualmente ou vierem adquirir de forma unilateral,
sem um conjunto de esforços do casal, não existe uma comunicação. Então, a outra parte não vai ter direito à chamada meação, que a gente chama, que é a metade daquele bem, né, adquirido onerosamente. Então, nesse caso, obrigatoriamente, não existe uma comunicação quando não existe uma união de esforços para a aquisição desse bem. Então, os idosos com 70 anos ou mais não vão poder se casar em outro regime, né, de bens, e também aquele que estiver impedido judicialmente também não vai poder contrair por meio de um matrimônio por outro regime de bens que não esse. Tá? Também existe a da separação obrigatória, a separação de bens, a separação total de bens que a gente chama. Tá? E nesse regime, basicamente também, tudo que é meu, o que é teu, e o que a gente adquirir de forma onerosa é nosso. Tá? Então, a única diferença da separação obrigatória de bens para a separação convencional de bens, que é normal, que é imposto não pela lei, mas por convenção das partes, é simplesmente a não obrigação. Na separação obrigatória de bens, existe uma obrigação legal que essa pessoa não vai poder adotar outro regime. Na convencional, são convencional literalmente pelas partes. As partes escolhem, adotam esse regime, né, por uma questão de preservação patrimonial, né, ou de responsabilidade patrimonial. Então, adota esse regime por liberalidade das partes. Nesse regime também, assim como da obrigatória, não existe uma comunicação de bens, salvo aqueles bens que forem adquiridos onerosamente, que houver esforço recíproco das partes, onde houver investimento ou colaboração direta ou indireta para a aquisição desse bem. Então, esse patrimônio que houve uma mútua colaboração vai ser partilhado, ainda que na comunhão, na separação de bens, total de bens. Tá? Então, por mais que o regime adotado seja da separação total de bens, ainda assim poderá haver uma comunicação em uma eventual dissolução do matrimônio. Tá? E por fim, né, também eu sei que é um assunto complicado de se entender, por isso que eu até deixo aberto. A ideia também era fazer um IGTV de no máximo 4 minutos, mas é impossível quando a gente quer tratar em um apanhado todos os regimes de bens. Tá? Eu vou tentar fazer pelo menos um a um de cada um, fazer uma série de cada um dos regimes e tentar aprofundar um pouquinho mais. Mas nesse é para fazer um apanhado geral mesmo. E por último, né, desse apanhado que a gente vai fazer, dos 5 regimes de bens, é a participação final nos aquestos. Esse regime de bens é um regime de bens que está quase em desuso no Brasil, por ser algo um pouco mais complexo, ser um misto entre a comunhão universal de bens e a parcial. Ele é um sistema que é um regime de bens híbrido, que a gente denomina. Normalmente ele é indicado para as partes que vão contrair matrimônio e possuem um grande volume patrimonial e quer uma preservação maior, né, quanto aos passivos e ativos da empresa, patrimônios individuais. E normalmente também, né, a gente indica, até por uma existência de um alto volume financeiro envolvido nessas transações e nesse regime de bens adotado, um cálculo contábil muito apurado para que seja feito de forma perfeita essa eventual partilha na dissolução. Tá? Então, por isso que, por ser muito complexo, as pessoas acabam não adotando esse regime, que também exige